Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós estamos prosseguindo a mensagem que é degraus de fé, mas agora o texto é baseado na fidelidade. Então já foi falado que sobre a fé acrescenta-se a bondade, que é a virtude, leva a temperança ao conhecimento maior de Deus, e após ser aprovado nesse patamar de fé, vai passar-se o degrau de fidelidade. Então, o que é a fidelidade a Deus? O que ocorre com a fidelidade? As bênçãos que traz e o que Deus pode operar com os verdadeiros fiéis de Deus. Então, vamos ler mais uma etapa. A leitura, então, é sequencial, mas o tema é fidelidade, mas a mensagem foca pessoas diferentes dentro da palavra de Deus. O texto é Números capítulo 12, onde vai ser lido hoje. Livro de Números, no capítulo 12, quando Miriam e Arão oprimem a Moisés, ou a sedição, ou os irmãos que oprimem ao seu outro irmão. Então vamos ler Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher da Etiópia, ou a mulher cusita, ou a mulher de pele escura da África, que é a tradução original, que ele tomara. Portanto, tinha tomado uma mulher da Etiópia, que é um país da África. E disseram: porventura falou o Senhor somente com Moisés, ou por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: preste atenção agora, ou ouve as minhas palavras, agora em outras traduções. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que ele é fiel a mim em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, olho a olho, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Só até aí. Agora pode assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a ordem de Deus, ela é bem clara. Deixemos os rudimentos da fé, Hebreus 6, prossigamos a maturidade. Pedro deixou claro também, segunda carta de Pedro 1,5, sobre a fé, que é o leite racional da fé, acrescentai vós mesmos a bondade. A bondade é você parar de pensar em si mesmo e orar pelas pessoas. Foi pregado exaustivamente sobre Jó, que a história dele mudou quando ele orou até para os inimigos. Como Abraão, que orou até para Sodoma e Gomorra, locais prosmíscuos, mas ele intercedeu por eles. Então foi subindo degraus de fé e as bênçãos foram aumentando. Após ser aprovado em bondade, ou a pessoa pode encerrar o ministério dele, como ocorreu com Jó, que ele usufruiu ali as bênçãos, ou prossegue, como ocorreu com Abraão. Abraão foi provado em fidelidade, ao ponto dele preferir crer em Deus, na ordem de Deus, do que ele pensar nele mesmo. Ele creu contra a esperança, foi fiel até o fim. O exemplo maior é Cristo, que foi fiel até a morte, pelo que Deus o exaltou. Mas também veja que Moisés dá uma declaração muito importante do que ocorre com a fidelidade. Veja que os irmãos de Moisés, Arão, Miriam, questionaram Moisés dele estar querendo se casar com a mulher cusita da Etiópia. E a Bíblia então declara
que Miriam e Arão declaram: Deus também fala conosco, Deus fala conosco, e Deus nos visita também. E eles então confrontaram Moisés, homem manso, mais manso da terra. E a Bíblia então declara que Deus não agradou daqueles questionamentos, daquele atrito, daquela pressão que intentaram contra Moisés naquela situação. E então Deus fala: saí vocês aí da tenda. E Deus então falou: quando eu falo com vocês, Arão, Miriam, eu falo por sonhos, por profecia, enigmas, por figuras. Mas com Moisés não é bem assim. Ele é fiel em toda a minha casa. E eu não falo com ele por enigma, nem profecia, nem sonho. Falo com ele a semelhança do Filho de Deus, boca a boca, olho a olho. E vocês não tiveram temor dele, de o afrontar. Então aí veio algo sobre Miriam, que foi a lepra. E Arão fica meio abalado, pede misericórdia, Deus o poupa também. Mas veja então que uma consequência que veio sobre Miriam, porque ela demonstrou algo muito triste, que é a quebra da fidelidade, ou a quebra do respeito à visão de Deus. Acabou que ela fica leprosa, depois Deus a cura, mas logo ela morre, falece, o ministério dela não vai adiante. Arão, ele arrepende, mas também o ministério dele não vai nem adiante, não chega nem na terra prometida. Mas a palavra declara que Deus declara de Moisés, homem manso, e ele foi fiel em toda a casa de Deus. E veja bem que Deus fala, porque ele tornou manso e fiel a Deus, Deus não falava mais com ele por enigma, ou por sonhos, ou profecias, mas face a face, ele vendo a semelhança do Filho de Deus já, e boca a boca falava, e olho a olho. E isto ocorre então com a pessoa que vai tornando fiel a Deus. Mas como que Moisés tornou fiel? O que ocorre com os fidedignos? Então a palavra fiel quer dizer aquele que não desiste em momento nenhum de cumprir o que Deus ordenou. Então quando a pessoa é aprovada em fidelidade, Deus pode usá-lo para mover uma nação ou nações. Tanto é que através de Moisés, Deus tira Israel da escravidão lá do Egito, e Deus pode usá-lo porque ele foi aprovado em fidelidade, ou seja, nada tirava ele mais dos desígnios de Deus. Então a pessoa que vai tornando fiel, ele vai tornando mais íntimo de Deus, e ele torna confiável a Deus, ele não retroage mais, ele não desiste mais. E aí então Deus tem como fazer algo muito importante. Como que Moisés tornou fiel? Então partiu lá da mansidão. Ele fugiu do Egito, ficou lá em Midian, casou com a filha de Jetro, e ele então fica ali uns 40 anos cuidando de ovelhas. Então a Bíblia declara que aquele período de cuidar de ovelha, de ficar ali um tanto solitário naquelas montanhas cuidando de ovelha, foi uma forma de tirar a soberba, a grandeza, ou tirar ali aquela opressão, nervosismo, agitação. Foi esvaziando a mente dele para ele tornar manso, não mais nervoso, agitado. Ele torna manso e ele fica sempre focado na visão de Deus, sempre pensando no seu povo lá na escravidão no Egito. Então a mansidão foi ao longo do tempo, porque ele foi tratado para virar manso. A mansidão sempre ocorre quando a pessoa, ele concentra na obra de Deus, ele não se envolve com muitas coisas, porque Moisés ficava ali nas montanhas, cuidando das ovelhas, o tempo foi passando, então ele não mais se envolveu com muitas coisas desta vida. Então ele foi tornando manso, foi sendo tratado. E aí
ele vai sendo aprovado em fidelidade a Deus. E ele foi fiel mesmo, porque nada tirava da cabeça dele mais o plano de Deus. Veja então que ontem foi pregado. Por que Davi quebrou a fidelidade? Veja bem que é duas coisas que a pessoa ao longo da vida cristã pode desviar a pessoa. Se a pessoa está na fé inicial, ele tem que tomar muito cuidado, porque a fé inicial é o leitinho racional da fé. Se a pessoa começar a olhar para o mundo o atrai, aí o inimigo o ataca, a raça adâmica ressurge da legalidade para o inimigo. Mas quando a pessoa já cresceu espiritualmente, a pessoa olhou para o mundo? Não. O que ocorreu com Davi? Ele não olhou para o mundo, ele não olhou para os prazeres da vida. Mas o que ocorreu com Davi? Ele não cumpriu mais a visão de Deus. Ele falou: eu vou ficar no palácio agora, falta pouco para conquistar, vou levar o meu general Joabe para a guerra e vou ficar agora no palácio. Então o que ocorreu? Ele deixou a visão de Deus de lado. E na hora que ele sai da visão, ele quebra a fidelidade. Então quando a pessoa converte, ele se abate, o inimigo ataca se ele olhar para o mundo. Por isso tem que subir os degraus de fé: bondade, temperança, paciência. Mas chega no degrau da fidelidade que a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ao você ver que a visão de Deus foi dada, então você concentra nela e não desista nem um dia. Mas tem uma coisa para fazer, mas alguém falou isso, mas tem que ir ali numa festa, mas tem que ir ali em outro lugar, mas alguém está falando. É a visão de Deus de hoje. Deus ordenou a visão hoje, está cumprindo a visão de Deus. Se você deixar a visão de Deus por alguma outra coisa, você torna infiel. Por isso que Jesus falou: minha comida, minha bebida é a vontade do Pai. Os discípulos falaram: venha comer, venha beber água. E Jesus falou: não, ainda não cumpri o que Deus mandou hoje. É a fidelidade. Qualquer coisa que tira da visão de Deus é infiel. Isso leva à queda. A pessoa olhou para o mundo? Não. Quando olha para o mundo é porque está na fé primária. Mas a pessoa que vai subindo os degraus de fé, vai para a bondade, para o desejo de Deus, para viver em adoração, crer contra a esperança. Não foi pregado? E no caso de Moisés, ele foi fiel. Nada o tirava mais, ele tornou manso. Nada o abalava mais, para não cumprir a visão de Deus. Então ele tornou fiel em toda a casa de Deus. Então Deus pôde visitá-lo, falar com ele pessoalmente. Isso que vai ocorrendo com os fiéis, vai tornando mais íntimo de Deus, e Deus pode fazer grandes coisas. No caso de Davi, ele era adorador, verdadeiro adorador, poderoso na palavra, bondoso, dedicado. Mas no dia que ele fala: não vou mais para a guerra, porque Deus falou: Davi, conquista todo o território que foi dado a Abraão, não desista nem um dia, nem pare nem um dia, não fale nem um dia que tem que conquistar. Aí ele manda o general Joabe e não conquista mais. Aí que ocorreu? Ele quebra a fidelidade. A primeira coisa que ocorre é o inimigo induzir ao adultério. O adultério traz outro problema, porque a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. O grande problema do pecado é que, se não barrar ele, um abismo vai chamando outro. Davi tentou consertar as coisas, aí ele chamou Urias, marido de Betseba, para dormir com ela. Ele não quis, ele ficou lá fora de casa, porque ele falou: se meus colegas de guerra não têm mulher agora, eu também não vou querer, vou honrá-los. E não entrou para dentro de casa. Aí não tinha como justificar a gravidez de Betseba, então ele manda ele para o fronte da guerra sem proteção, premeditou o assassinato de Urias. Então um abismo chama outro. Aí Davi ficou doente, dor nos ossos. Enquanto não arrependeu, Deus não abençoou de novo. Mas o que ocorreu com Davi? Ele quebrou fidelidade, ele conquistou o território. Na hora que ele falou: agora eu quero fazer o templo para Deus, Deus falou: não, Davi, tu não farás o tabernáculo, ou seja, o templo. Ele tinha o tabernáculo de Davi, mas aquele templo suntuoso para Deus, Deus não quis que Davi fizesse, porque ele derramou sangue inocente, ele quebrou o princípio de fidelidade. Aí dá
para Salomão fazer. Então veja que o ministério de Davi encerra na conquista do território, mas Deus queria fazer mais, mas ele quebra o princípio de fidelidade. Por isso que muitas vezes os ministérios param o avivamento, se deixa levar naquilo que atrai a pessoa e quebra a visão de Deus. Ou muitas vezes a pessoa converte, mas olha para o mundo de novo e acaba perecendo. Quase ocorreu com Asaf. Você pode ler lá no Salmo 73. Asaf era um dos principais de Israel. Diz lá em Salmo 73: quase os meus passos escorregaram. Comecei a olhar para as pessoas, os ricos do mundo. Eles não sentem dor, não sentem tristeza, estão sempre alegre, feliz e rico. E eu, servindo a Deus, nada tenho. Quase que ele contamina a fé. Mas aí ele vai para o santuário, ora, e Deus fala: Asaf, os ímpios é igual verdura, eles crescem, têm a sua formosura e secam, mas os que fazem a minha vontade duram para sempre. Não olhe para a impiedade que você vai perecer. Tenha comunhão comigo que vai prosperar. Então ele nunca mais olhou para o mundo ao redor, ele concentrou em Deus e prosperou depois. E Asaf era um dos líderes em Israel, que está lá no Salmo 73, e ele prosperou. Agora no caso de Moisés, foi fiel, então ele teve visão clara de Deus, ou seja, pessoalmente, Deus pôde usá-lo para tirar Israel do cativeiro do Egito, e operou-se grandes coisas. Então ele subiu um degrau de fé, a fidelidade. Aquela fidelidade a Deus é que fez com que Deus pudesse usá-lo para coisas maravilhosas. Abriu o Mar Vermelho, pragas no Egito, situações mesmo sobrenaturais que ocorriam, porque isto opera para os fidedignos de Deus, coisas maravilhosas. Então veja bem, se ficar só no primeiro nível de fé, ocorre milagre, bênção, mas na medida que os degraus de fé aumentam, é que Deus vai fazendo coisas maiores, coisas sobrenaturais, e o plano dele vai cumprindo. E no caso de Miriam e Arão, eles quebraram um princípio da pessoa fiel. Quanto mais a pessoa tem comunhão com Deus, mais ele torna intransponível, e mais consequência terá de afligir essa pessoa, porque mais intimidade com Deus, mais a pessoa está na unção e na representação de Deus e na autoridade dele. Por isso que Miriam e Arão, querendo questionar Moisés, ou fazer pressão nele, ou questionar porque ele estava querendo a mulher da Etiópia, e eles eram profetas. Não diz aqui que Deus falava com Miriam e Arão, visão, profecias, sonhos proféticos, mas Deus fala: vocês não tiveram temor de agir contrário a Moisés, que eu visito a ele face a face? Veja que a fidelidade, ela traz um maior temor, uma maior proteção. Por isso na igreja primitiva, apostólica, eles eram tão fidedignos a Deus, como lá na igreja dos apóstolos, que se entrasse o mal, o pecado, não conseguia, como ocorreu com Ananias e Safira. Eles não quiseram mentir, não passaram em cima de Pedro, porque eles eram já fiéis a Deus. Era a mesma coisa de querer mentir pessoalmente a Deus, caíram fulminados. A fidelidade, ela traz uma proteção sobrenatural, e Deus faz coisas jamais vistas antes. Então por isso que vai subindo os degraus de fé para coisas maiores acontecer. Então a igreja que vai ter um grande avivamento, ela tem que subir os degraus de fé, tem que aperfeiçoar para que Deus faça grandes coisas. Então muitos ministérios vão prosseguindo os degraus, mas muitas vezes vai parando no meio do caminho, para na bondade, ou na hora que vai ser fidedigno, para a visão de Deus e começa a preocupar em usufruir do que é de direito, e não cumpre a primeira visão de Deus, e vai perecer. Ou muitas vezes a pessoa está servindo a Deus, ele começa a espelhar no mundo de novo, e o inimigo ataca, porque a unção, ela é gradativa, ela vai aumentando gradualmente, mas vai chegar no nível que o avivamento vai desencadear. Então veja bem, Deus pôde operar grandes coisas em Jó? Pôde. Após ele aplicar a bondade, toda aquela situação e geração ao redor dele viu o Deus que ele servia e se voltaram para Deus. Deus pôde operar
em Davi, Davi encerrou o ministério dele após a fidelidade. Ele cumpriu, o território foi conquistado, mas não pôde fazer o templo que foi feito por Salomão, mas cumpriu a missão de Deus. Mas na hora que chega na fidelidade, ele quebra aquele princípio e encerra o ministério dele. Veja outro princípio que foi falado de Abraão. Agora, Abraão seguiu a bondade, creu contra a esperança, mesmo velho, não tinha como ter mais filho, ele exaltava e adorava a Deus, creu contra a esperança, fiel até o fim, mesmo que ele não viu as nações, ele foi fiel, foi imputado como justiça. Por isso que até hoje tem filhos de Abraão. Quem é de Jesus é descendência de Abraão. Então ele alcançou degraus de fé que até hoje Deus tem como operar. Então a igreja tem que ter a visão de prosseguir a maturidade em Cristo. Se não subir os degraus de fé, vai estagnar, porque só o primeiro degrau é muito pouco para a pessoa ir adiante, e pode até estagnar. O fundamento é Cristo, mas a Bíblia é bem clara, Hebreus 6, deixemos os rudimentos da fé, prossigamos a maturidade, ao aperfeiçoamento em Cristo, a maturidade. Então nós temos que ter sempre a visão do nível que nós estamos, e geralmente a fidelidade, ela é conquistada dessa maneira. A pessoa é íntegro, ele vai se reservando de muitas coisas. Veja Moisés, foi se reservando, ficou lá no monte, nem tinha muitas pessoas perto, o tempo foi passando, ele foi cuidando de ovelhas, foi tornando manso, fidedigno, e Deus foi operando. Veja no caso de Abraão, Abraão não viu filho, de 85 anos a quase 100 anos, ele esperando, paciente, fiel, manso também, e a palavra cumpriu. Então tudo aponta para a igreja tornar gloriosa. Cada degrau traz um grau de bênção, de vitória e de avivamento. Mas só que Deus tem falado que Ele quer a igreja realmente em um nível maior para Jesus voltar. Porque quando a igreja alcançar níveis de avivamento ou de fé agradável, Ele vem buscar a igreja gloriosa, o seu povo, para o arrebatamento. Mas antes operará grandes coisas. Então não se conforme no nível que você está. Sempre fala, Espírito de Deus, me ajuda a ser transformado dia a dia. Então hoje vamos orar para que o Espírito de Deus nos ajude a ter um coração mais fiel, mais fidedigno. Ocorreu também com Moisés um fato muito importante, que quando ele está prestes a entrar em Canaã, o povo de novo murmura: cadê a água? Onde tem água? O que Moisés faz? Ele pega o cajado, e Deus só mandou ele encostar na rocha para sair água, mas Moisés se extrapola e bate o cajado na rocha, sai água. Mas aí Deus fala: Moisés, porque tu fez isso, não vai entrar na terra prometida. Veja o que ocorreu. Algo parecendo simples, mas não foi. Moisés não entrou na terra prometida, porque ele se extrapolou, ficou um pouco nervoso em ver aquele povo murmurando e querendo água. Mas Deus não autorizou Moisés bater na rocha, mandou encostar o cajado na rocha, a rocha é Cristo, para sair água. E ali encerrou o ministério de Moisés na terra. Por que isto ocorreu? Porque houve uma falha de fidelidade. Ou seja, para tirar Israel do Egito, ele foi fiel, mas para colocar Israel dentro de Canaã, quebrou a fidelidade. Esse é um outro fator que ocorre. Então nós temos que estar sempre atentos. Senhor, quero viver o que tu mandou a todo momento. Por isso que Jesus é o exemplo. Morte, cruz, foi fiel até o fim. Jesus até a hora: Pai, é possível passar o cálice, mas não é a minha vontade. E ele foi até o fim, fidedigno. Deus pôs a ele o domínio dos céus e da terra. Mas hoje, com a aliança em Cristo, o Espírito de Deus está pronto para ajudar todos nós a amadurecer, a prosseguir os degraus de fé. Porque a promessa é que antes de Jesus voltar, haverá um grande avivamento, e a igreja alcançará um nível muito grande de fidelidade a Deus, de unção,
Por isso que chama a igreja gloriosa. Ele vem buscar para si mesmo a igreja gloriosa. Veja, Efésios 5:27. Então a igreja gloriosa que não retroage, que reflete o seu caráter, que age como ele agiu. Quando chega nesse nível, ele vem buscar o seu povo. Mas a pregação continua, as mensagens, a salvação. Mas para ele voltar, a igreja tem que estar em degrau de fé adequado. Mas antes dele voltar, ocorrerá um grande avivamento. Então vamos querer mesmo subir os degraus de fé. Como que você está fidedigno? Você ainda desvia da visão de Deus alguma coisa que lhe atrai? O mundo ainda te atrai? Então a fé contamina, o inimigo pode te atacar. Porque a primeira fé, o primeiro nível, foi até pregado muito tempo na visão de Ezequiel. O que Ezequiel viu? Ele viu um riacho saindo do trono de Deus, água que dava até os pés, mediu 500 côvados. Que quer dizer, um côvado é do seu dedo maior ao cotovelo, 50, 60 centímetros. 1000 côvados equivale a 500 metros. Então mediu 500 metros, água até os pés. Ezequiel foi andando. Depois água até o joelho, água até os rins, águas até os ombros. Depois águas caudalosas que não podia atravessar senão a nado, tão forte que era. É os níveis de unção. Se você tiver na unção nos pés, você pode andar para cá, para lá. O leão, o inimigo, pode entrar dentro das águas, num riacho, mas ele não tem como entrar aonde está águas caudalosas, muitas correntes, não tem, porque está lá as águas protegendo. Então quanto mais unção, mais você está protegido. Então tem que subir os degraus de fé e a unção vai aumentando. E aí a igreja torna realmente aprovada por avivamento. Mas veja bem que Pedro deixou claro: sobre a vossa fé, você acrescente a vós mesmo a bondade. Então é você que tem que subir os degraus, dedicar. Veja em Judas verso 20, nunca esqueça. O que está lá em Judas verso 20? Amado, edifique a vós mesmo, você mesmo, orando no Espírito. E Paulo falou: orai sem cessar. Quanto mais vai orando no Espírito, mais o Espírito de Deus vai dominando. Efésios 3:20. O Senhor fará muito mais, segundo o poder que está operando em nós. Então, na medida que vai subindo o degrau de fé, vai prosperando. Então, nessa etapa hoje é a fidelidade. É fiel à casa de Deus, à visão de Deus. Ou alguma coisa você fala: não, hoje não vou cumprir visão de Deus nenhuma, eu tenho outros compromissos, outras coisas para fazer, e alguém vai na igreja, alguém ora, mas eu não. Então a pessoa sai da visão, igual Davi. Ele deixou a visão de lado, ele não olhou para o mundo, ele simplesmente quis ficar no palácio, não quis ir para a guerra. Agora, quando a pessoa olha para o mundo, ele volta para o pecado, ele compara com o ímpio. Davi não comparou com o ímpio, ele simplesmente não quis ir para a guerra. Mas a consequência é pior. Quando a pessoa olha para o mundo, o inimigo ataca. É mais fácil expulsar demônio, arrepender e voltar. Difícil é a pessoa que está na visão de Deus e não querer ela mais. Aí ocorre consequências. Davi não pôde fazer o templo, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Várias consequências surgem. Mas se é fiel até o fim, é honra eterna e na terra. Então a igreja está recebendo o mover de Deus, porque ele tem a promessa de um grande avivamento. Mas você já tem que estar iluminado para o que vai ocorrer, porque Deus não tem como cobrar nada se a pessoa não sabe. Mas ele fala, ele ensina, ele mostra e ele concede. Aí a pessoa já é consciente do que vai fazer e saber, aí ele tem como operar. Deus não tem como fazer nada sem se revelar aos seus servos, os profetas. Mas na hora que a pessoa entende e crê e pratica, a unção vai acompanhando. Então está muito próximo, um grande avivamento, mas é necessária a fidelidade, a visão, a casa de Deus, ao mover de Deus, em nome de Jesus. Então nós vamos orar hoje na questão de sermos aprovados em fidelidade à visão do Deus vivo. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, prosseguindo a mais uma etapa, a igreja se aperfeiçoando em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. E nessa etapa
é os degraus da fé sendo, ó Pai, cada vez mais galgados e, ó Pai, prosseguindo na maturidade em Cristo. Temos que ter a visão clara do que é a bondade, do que é viver, ó Pai, crendo, adorando a Deus, crer contra esperança. Senhor, ser adorador em meio à situação adversa. Sermos pessoas fidedignas a Deus, irmos adiante dia após dia. Confirma, ó Pai, tão grande avivamento sobre esta obra, sobre este santo ministério. Confirma, Pai, abundante vitória sobre esta obra, sobre esta amada e eleita igreja. A visão tem sido dada, falada, mostrada, Pai, coisas que antes nem compreendíamos, nem entendíamos, mas Tu visitou, e no tempo adequado Tu declarou que, ó Pai, haveria entendimento, ia trazer luz, e as circunstâncias que ocorreriam, ó Pai, seriam circunstâncias para aprovar a vontade do Pai ser satisfeita através de fiéis, dedicados, de desejo de fazer a vontade do Pai. Opera grandemente, Senhor, em mais esta noite. Como ao longo dessa semana, muitos estão vindo para ter a visão mais clara dos degraus de fé, Pai. E o que muitas vezes reprova as pessoas é a questão da fidelidade à visão de Deus. Quando as pessoas olham para o mundo, é porque se compara com parâmetros mundanos. Mas na questão de fidelidade, é porque a pessoa desvaloriza a visão de Deus e não quer mais cumprir o que Deus manda. E aí vem detrimento. Ó Deus amado, e o fiel, o fidedigno, ele não desiste da visão de Deus nem um dia, nem um momento, nem um segundo, por nada da vida, por nada que se apresente, nem comida nem água, como Jesus falou para os apóstolos: mestre, vem alimentar. Ele falou: minha comida, minha bebida é a vontade do Pai. Fidedigno, enquanto não cumpriu o que Deus mandava, não alimentava, nem bebia, nem dormia, até cumprir aquilo que Deus ordenava naquele dia. Fidedigno até o fim. E morte, cruz. Senhor, que alcancemos um coração fidedigno. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai, opere ao longo dessa semana, mais e mais, a igreja se aperfeiçoando em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Aviva o Teu povo, Pai. A visão tem sido dada, a ordem de Deus tem sido dada a este santo ministério. Pai, Tu falou, tem cumprido já muitas coisas, e está chegando o tempo de um avivamento tremendo, e Tu tem falado: pede, darei nações, pede, darei cidade por possessões. A palavra de cumprir. Pai, levanta fiéis, dedicados, santos de Deus, vida abundante a todos. Nos ajuda, Pai, a ser aprovado em fidelidade a Deus, a visão do Pai, ao coração do Senhor. Confirma cada vez mais em nosso meio uma igreja amadurecida, fiel, santa, dedicada, Pai. Que ninguém extravie por momento nenhum, que ninguém coloque fator nenhum acima da visão de Deus. Ó Pai amado, que venhamos sempre, diariamente, ter o prazer de prosseguir a maturidade em Cristo. Envolva a todos com a Tua glória, com a Tua presença. Vida abundante para todos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.